Oi, tudo bem? Eu sou o Thiago Golini, eu sou jornalista, comentarista esportivo e hoje tivemos dois jogos importantes pela Libertadores, tivemos alguns, jogos interessantes aí dos brasileiros em Sul-Americana e Copa Libertadores, mas aqui eu quero destacar dois. A estreia do Mirassol na Libertadores, o primeiro jogo internacional da história do Mirassol Esporte Clube, um jogo meio difícil contra o Lanús, consegue a vitória aí o Leão Caipira. E o empate do Palmeiras lá na Colômbia, lá em Cartagena, na Colômbia, contra o Junior Barranquilla, 1-1. Começar pelo jogo que iniciou mais cedo, justamente aí, cara, é impressionante, assim, a ascensão que teve o Mirassol, né? O Mirassol era um time de Série D em 2020 e foi subindo, de divisões, foi subindo, fez aquela temporada passada mágica que teve, com o Rafael Guanais, com o Reinaldo brilhando, e o Reinaldo foi um dos grandes destaques do jogo de hoje contra o Lanús. O Mirassol, que não vem bem, no Campeonato Brasileiro, vinha de 11 jogos sem vencer, 5 derrotas seguidas, um time que até desempenha bem em algumas partidas, mas tendo muita dificuldade de realmente conquistar resultados, especialmente no Brasileiro, o lanterna do Campeonato Brasileiro nesse momento. E aí chega nessa partida com essa dúvida, Vai com força total, porque é um sonho da Libertadores, mas não pode ser rebaixado no Campeonato Brasileiro para priorizar a Libertadores, porque também não vai ter muita chance de título o Mirassol. Então é uma dúvida, E aí a escalação do Rafael Guanais mostra, eu acho que não necessariamente, não acho que ele poupou jogadores, mas mostra algumas escolhas diferentes. Ele começa com o Eduardo no meio, ele já testou ali o Gabriel Pires, já testou o Shailon, e hoje ele começa com o Eduardo, ex-Botafogo, estava no Cruzeiro recentemente. O Eduardo não faz um grande jogo, e aí no ataque ele joga com o Edson Carioca na esquerda, o Negueba na direita e o André Luiz centralizado. E aí esse talvez é o principal problema do Mirassol hoje, que é o ataque. O ataque do Mirassol não tem ninguém que consegue se firmar. Ano passado tinha o Christian Renato, que era um cara que testava, mas principalmente o Chico da Costa teve bons momentos pelo Mirassol. Mas esse ano, André Luiz, Edson Carioca, o Tiquinho Soares, que hoje nem no banco tava, o Nathan Fogaça, nenhum dos 3, 4 opções que o Rafael Guanais tem lá na frente consegue, ser um titular indiscutível. E aí no jogo de hoje, o Mirassol já entrou mais nervoso, Porque é aquilo, era uma partida complicada, o Lanús é uma equipe encardida, atual campeã sul-americana da Recopa, ganhando o Flamengo aqui no Maracanã. O Mirassol entrou errando passes, chegando mais duro em alguns lances, O Aldo Filho, o antigo José Aldo, agora é Aldo Filho, ele já toma um cartão amarelo com 2 minutos de partida. E aí o Mirassol tem algumas dificuldades, O Lanús marca num 4-4-2. O Lanús é um time que não vai te oferecer perigo o tempo todo. Não é um time tecnicamente assim muito qualificado, não é um time muito bom, mas é aquele time que se defende muito bem, que fecha muito bem os espaços, que fisicamente é muito difícil de enfrentar, porque vai trazer esse jogo mais duro, vai trazer esse jogo mais truncado. E fez isso muito bem no primeiro tempo. As chances que o Mirassol tinha foi principalmente numa bola parada com o Reinaldo, numa falta cobrada, e depois um lançamento do Reinaldo que a defesa do Lanús bate cabeça e o André Luiz tem uma bola cara a cara com o goleiro Lossada, acaba finalizando mal, justamente. O André Luiz aí mais um dos atacantes que não consegue se firmar, como eu destaquei. O Mirassol, no começo do jogo, tentava trabalhar para furar essa defesa mais fechada do Lanús. Mas aos poucos, o que o Mirassol começou a fazer? Tentar atrair o Lanús para o seu campo de defesa para buscar aquelas triangulações do time do Guanais. O time do Guanais funciona muito a partir desses triângulos. Sempre tem uma opção de passe e o time consegue em poucos toques já destravar uma marcação adversária. E isso funcionou melhor. Mas aí quando o Mirassol passava dessa primeira linha de pressão, os atacantes não conseguiam definir, não. E aí não tô falando nem de chutar bem, não tô falando nem de. Tô falando assim, de tomar uma boa decisão. O Edson Carioca teve 2 bolas que ele
finalizou do meio do nada, assim, sem sentido nenhum. Então o André Luiz teve uma que ele entrou dentro da área, ele tinha duas opções de passe, ele baixou a cabeça e foi tentar driblar 3, 4 caras do Lanús. Então assim, complicado. O Lanús é esse time limitado mesmo, que joga na bola aérea, né? Tenta muitos escanteios, eram as tentativas ali que o Mirassol, que o Lanús tinha. Muitas vezes buscava os jogadores na referência ali na frente. Hoje era o Carreira e o Watson um pouco mais centralizados, né? Como eu disse nesse 4-4-2. Os dois eram o Watson e o Carreira, mas faltou um centroavante, né? O time perdeu o Rodrigo Castilho, que tá jogando no Fluminense agora, né? Que foi, né, o algoz do Flamengo na Recopa. Jogou, né, justamente com dois jogadores que não são bem centroavantes. O time contratou o Valois. Valois veio lá do futebol colombiano. Ele tem sido titular em algumas partidas, mas hoje começou no banco. E aí faltou justamente esse cara para receber a bola ali, né? Tanto que o time buscava muito esses lançamentos e o João Vitor ganhava todas nos duelos por cima. E aí acaba o primeiro tempo, vem o segundo tempo. O Lanús consegue pressionar um pouco mais ainda, né? Pressionando, apertando, tentando criar chances. Até que sai o gol do Mirassol. Primeiro, um gol anulado. Também no escanteio, né? Que o Reinaldo cobra, o Neto Moura cabeceia, mas a bola passa por fora, né? Passa por trás do gol. E aí o gol foi anulado porque a bola saiu. Aí depois, de novo, o Reinaldo cruza. E aí sim o João Vitor, que fez uma ótima partida defensiva, faz o gol. O primeiro gol da história do Mirassol na Copa Libertadores, né? E espetacular, assim. O Maião tava uma festa completa, né? A torcida presente. Então, assim, muito legal de ver. E aí o jogo ficou um pouco mais aberto, né? O primeiro tempo foi justamente esse jogo mais truncado. Agora o segundo tempo foi um pouco mais aberto. O Lanús teve que se lançar ao ataque. Mas foi o Mirassol quem conseguiu levar mais perigo, principalmente com algumas jogadas ali de velocidade, principalmente de Negueba e Alisson. Gosto bastante do ponta esquerda Alisson, do meia esquerda Alisson. Acho ele muito subestimado. Acho ele um cara que cumpre bem o seu papel, ele se movimenta bem, ele dá opção de passe, ele não vai assim arrancar, driblar 3, 4 caras, mas ele vai sempre fazer o básico, fazer o feijão com arroz e ele faz isso muito bem. Eu gosto do meia esquerda Alisson. Mas, né, voltando à partida, o Mirassol ainda teve chance, inclusive, de fazer o 2-0. Teve uma bola com o Nathan Fogaça que ele domina, mas ele perde o controle da bola e acaba perdendo o ângulo e ele chuta para fora. Mas acabou 2-0. O Lanús, assim, não conseguiu ser um time perigoso ofensivamente, assim. Eu não lembro de um lance que o Mirassol levou um grande perigo de sofrer gol, sabe? Então o Mirassol foi uma equipe sólida defensivamente e ofensivamente soube aproveitar dos recursos, né? No caso foi a bola parada para fazer o 1-0 e aí volta a vencer. Acho que agora é voltar os olhos para o Brasileirão, porque tem um jogo muito difícil contra o Bahia, é um jogo em casa, mas é um jogo complicadíssimo contra o Bahia, que não jogou essa semana, né? Tá descansado. E aí depois já tem a LDU, né? Nesse momento o Mirassol e a LDU são os líderes desse grupo, mas é aquilo. Enfrenta a LDU na altitude de Quito. O quanto vale a pena o Mirassol se desgastar para jogar, sendo que é o lanterna do Campeonato Brasileiro e depois ainda tem Copa do Brasil? É um calendário complicado nesse mês de abril aí para o Mirassol, né? Um mês decisivo aí para a equipe, né? Nas competições continentais, né? No caso a Libertadores e também na Copa do Brasil, além dessa situação no Brasileiro. É realmente um quebra-cabeça que vai precisar resolver aí o Rafael Guanais para ver o que fazer. E o Lanús, assim, eu esperava um pouco mais, mas também não muito. Eu acho que é isso. O Lanús é um time encardido, difícil de enfrentar, que acho que vai arrancar alguns pontos difíceis, né, de LDU e Always Ready. Acho que o Always Ready dá para o Lanús vencer em casa, empatar fora. Vai brigar ali pela segunda posição e acho que a LDU briga ali em primeiro para ser o primeiro e o Mirassol tá nesse bolo ali, brigando com o Lanús pela segunda posição. Então, essa vitória é realmente muito importante. Acho que tem chances boas aí, depois desse resultado, do Mirassol se classificar até. Né? Tem uma sequência aí, tem jogos difíceis, né? As altitudes aí de Quito e de El Alto. Mas é isso aí, o Mirassol começa bem essa Copa Libertadores e aí tem que trazer essa confiança também pro brasileiro.
O Palmeiras, por sua vez, já teve um resultado não tão bom. É um desastre empatar com o Júnior Barranquilla fora de casa? Eu não acho. O Palmeiras, assim, é o time mais forte do grupo, vai se classificar sem dúvida nenhuma, assim. Eu não tenho dúvida que o Palmeiras vai se classificar nesse grupo que ainda tem o Cerro Porteño e o Sporting Cristal. Mas o time mais difícil de se enfrentar seria o Júnior Barranquilla. E o Júnior Barranquilla fora de casa. É o jogo mais difícil do Palmeiras. Pensando que é uma estreia, acho que não é um resultado tão ruim assim. Poderia ter vencido, mas é um jogo que já começa complicado pro Palmeiras, porque o Palmeiras, assim, já começa o jogo atrás no placar, né? Porque, assim, coisa de 5 minutos tem o pênalti do Maurício em cima do Theo Gutierrez, que pra mim é pênalti mesmo. Né? Inclusive o Abel ironizou, né? Falou, agora o VAR tá bom, né? Porque na final da... Ele não falou com essas palavras, né? Mas na final da Libertadores o VAR não viu nada quando o Pulgar deu aquela entrada no Bruno Fux. Mas agora o VAR viu, né? Mas realmente foi pênalti. E é o Theo Gutierrez, né? O lendário, eterno Theo Gutierrez. E aí continua jogando, o colombiano, o atacante, faz 1-0. O Júnior Barranquilla é um time, assim, fisicamente bem intenso, né? Principalmente no primeiro tempo, muitas movimentações, conseguia desencaixar às vezes contra essa marcação do Palmeiras. Mas aí, ao longo do tempo, o Palmeiras foi conseguindo empurrar o Júnior Barranquilla para trás. Acho que o Palmeiras, especialmente no primeiro tempo, eu senti muito isso, como o Palmeiras se desentendeu, assim. O Palmeiras, tipo, parece que cada um ia para um lado, sabe? Eu não tenho muita explicação, mas eu tinha a sensação de que o Palmeiras não estava entrosado nos movimentos. Vários passes que vinham nas costas ali do companheiro, ou às vezes que não saíam exatamente do jeito que deveriam sair. Né? O Arthur errou algumas bolas no primeiro tempo, ali no final do primeiro tempo, que eu achei assim, né? O Arthur lateral esquerdo, que tá ganhando essa vaga aí do Piquerez e Jeff Tech tão fora. Então, assim, era um Palmeiras que atacava, mas meio engasgado, sabe? Sem levar muito perigo pra meta do Júnior Barranquilla. O Barranquilla defendia num... Eu não sei se era um 5-3-2, dava pra ser um 5-2-3 também, né? Acho que é algo por aí. Né? Tinha horas que o camisa 14... Eu vou até pegar o nome dele aqui. 14 não, 18, o Pérez. O Pérez avançava um pouco mais, né? E criava um pouco mais. Um cara habilidoso, inclusive. Né? O Tchará, que jogou no Atlético Mineiro, é um meio-campista também do time do Júnior Barranquilla, dava bons passes, o time usava muito dos alas, né? Do Soares pela esquerda, mas principalmente pelo Guerreiro na direita, avançando bastante, levando ali algumas jogadas de mais intensidade. Então eu achei assim um jogo interessante do Júnior Barranquilla, principalmente no primeiro tempo. E aí o time que se fechava, né, nessa linha com 5 lá atrás, mais os volantes, conseguia tirar os espaços de um Palmeiras que sofreu para criar, né? E aí vem o segundo tempo, o Abel mexe, coloca o Sosa e coloca o Kelvin. E o time do Palmeiras melhorou muito. O Sosa entrou muito bem. O Sosa realmente deu outra cara pro Palmeiras, coisa que o Maurício não conseguiu fazer, né? Fez o pênalti e também, né, penou para criar alguma coisa ali o Maurício. O Flaco bem no jogo e aí ele faz a jogada do gol, né? Ele se movimenta, puxa a marcação, dá a casquinha e aí o Sosa tá ultrapassando. Ele é um gol meio cagado do Palmeiras, assim, mas foi uma bola lançada, aí sobrou, aí o Sosa dominou, no que ele domina, o goleiro abre a perna, a bola passa por baixo da perna dele e sobra limpa. Eu achei meio ao troncos e barrancos ali. Mas também tem, claro, né, o mérito principalmente do Flaco. E aí o Flaco é esse cara que consegue fazer muito bem a função ali de puxar a marcação e de achar passes, né? De ser um camisa 10 na função de 9, na posição de 9, né? E fazendo uma função de 10. Acho a forma como o Flaco consegue se movimentar bem interessante e acrescenta muito a esse time do Palmeiras. Né, o segundo tempo do Palmeiras já é melhor, né? O Sosa deu mais vida a esse time que conseguiu pressionar. O Felipe Anderson também, assim, entrou bem, mas acho que faltou um pouco mais de capricho ali, principalmente nas finalizações. E o Palmeiras pressionou, tentou de algumas formas ali atacar o Júnior Barranquilla,
mas não foi tão efetivo. Só destacar as defesas do Carlos Miguel na reta final também, né? Até, enfim, desculpa que eu esqueço os nomes aqui, mas o João Cantimbo, teve duas boas chances. E olha, sinceramente, eu acho que o Everton não pegaria, tá? Eu acho que o Everton não pegaria. Eu me impressionei, assim, como o Carlos Miguel cresceu pra cima dele. Tipo, eu olhando assim, vendo da TV, eu não tinha impressão. Tipo, era um lance cara a cara. E eu tinha total certeza de que o Carlos Miguel ia pegar aquela bola. Porque, as duas, né, no caso. Porque o Carlos Miguel fechou tão bem o ângulo que parecia que era um lance fácil, mas era um lance, dois lances cara a cara que teve o atacante do Júnior. E assim, o Carlos Miguel é isso, né? Ele vai catar as difíceis, ele vai fechar o ângulo, ele vai crescer para os atacantes, para cima dos atacantes em bolas como essa, mas aí às vezes ele vai tomar uns gols como ele tomou no Campeonato Paulista, como ele tomou na final contra o Novo Horizontino, né? Todo atabalhoado. Então assim, são os prós e contras do Carlos Miguel. O Everton não toma os gols fáceis, mas as difíceis ele também não faz milagre. Apesar de que ele já teve seus milagres, mas não é esse goleiro não era esse goleiro milagreiro. Inclusive, teve uma falha hoje o Everton lá no Grêmio. Mas eu tenho sempre esse exercício mental. O Everton pegaria essa quando eu tô vendo o Carlos Miguel jogar. Eu acho que ele tomaria pelo menos um dos dois gols, e aí uma derrota já não dá pra dizer que seria um resultado ok pro Palmeiras, né? Já seria um resultado ruim. É isso, acho que fica o saldo ok. Não acho que é positivo, também não acho que é negativo, não é o fim do mundo. Mas agora tem um derby, né? E aí o Palmeiras jogou com todo mundo titular, jogou com o time total ali, se cansou. Tem um derby complicado, né? O Corinthians joga amanhã contra o Platense, mas é decisivo, porque o Corinthians vai vir mordido aí depois da demissão do Dorival. E aí o Palmeiras vai precisar também dar essa resposta, né? Acho que nem resposta dá pra dizer, mas vai precisar desempenhar bem no clássico do final de semana na Neoquímica Arena. E no grupo, acho que é isso aí, realmente fazer os pontos em casa, né, vencer ali as partidas contra o Sport Cristal e Cerro Porteño agora fora, para tentar buscar os 16 pontos, mas acho que não muda muito o curso da temporada do Palmeiras aí na Libertadores, não. Acho que não vão ser pontos que vão fazer falta, por exemplo. Acho que o Palmeiras vai classificar com alguma tranquilidade. Mas enfim, né? Vamos ver. Porque pode ser que se complique de novo. Acho que o Palmeiras mostrou algumas boas coisas, mas também teve seus momentos de mais complicação. Enfim, então fica nessa. E o Júnior Barranquilla é um time competitivo, tá? Acho que o Júnior Barranquilla tem boas chances de se classificar nesse grupo aí da Libertadores. Grupo de número F, certo? Então é isso aí. Valeu, se você gostou aí desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, diz aí o que você achou. Cara, aqui pô, muito legal ver o Mirassol, né? Muito legal mesmo ver o Mirassol jogar Libertadores e vencer. É um time muito legal de se acompanhar. Espero que o time não sofra tanto no Brasileiro. E o Palmeiras, acho que não é tão legal de ver jogar às vezes, mas é um time muito forte. Acho que tem tudo pra ser um dos favoritos mais uma vez, né? É um dos favoritos mais uma vez ao título da Liberta. Então é isso, valeu. Deixei seu comentário o que você achou desses jogos. E tamo junto, forte abraço. É nóis, deixa o seu like, comentário, se inscreve aí. É nóis.